Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus, por toda a graça, bondade e amor sem fim, pelas misericórdias do Senhor, está nos alcançando, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor, mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa terça-feira, em nome de Jesus, consagrar a primeira hora do nosso dia, engrandecer a Ele pela bondade, graça, misericórdia e amor sem fim. A Jesus toda a honra, glória, poder e exaltação. Amém, queridos? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Bem-aventurado aquele que promove a paz, aquele que pacifica as coisas, aquele que promove a pacificação, o apaziguador. E é isso que o Senhor quer que você exerça nesse dia de hoje. Apazigua as tempestades, não ponha a lenha na fogueira. Você que está aí com uma situação, o Senhor diz para você, não coloque mais lenha na fogueira, não jogue combustível, apague esse fogo, apazigue essa tempestade, essas águas, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, amém? Por que, pastora? Por que Deus está falando comigo dessa forma? Porque existem algumas situações que irritam o Senhor. Existem algumas situações que desagradam o coração de Deus, que deixa Deus bem chateado, bem irritado mesmo. E o Senhor quer trazer um alerta sobre nós nesse dia de hoje, a vigilância quanto a essas situações. Abre a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 6, e o versículo 16 ao 19 de Provérbios. Provérbios 6, 16. Louvado seja Deus. 6,16 do livro de Provérbios. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Imagine Deus falando, odeio isso. Não faça porque eu odeio. Você teria a loucura, né? Coragem de cometer essa loucura de fazer isso, sabendo que Deus odeia? Sabendo que Deus odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, sua alma abomina. E a pior de todas é a 7ª. São 7 coisas que o Senhor abomina, que o Senhor odeia. E o Senhor é muito bonzinho conosco, porque Ele fala. Sabe aquele pai amoroso que está falando, e só cabe a gente dar ouvido? Deus fala. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa para correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essa é a pior de todas, é o que fica semeando coisinha entre os irmãos. Deus está falando com a igreja dele nesse dia de hoje. Seja você um pacificador. Deus odeia olhos altivos. Essa pessoa que tem uma altivez, um olhar altivo, não aquele olhar de quem quer conseguir coisas boas, mas está falando de um olhar arrogante, um olhar insubmisso, fala de uma alma, sabe, bem distante dos propósitos do Senhor. Olhos altivos, língua mentirosa. Língua mentirosa, tem pessoas que têm uma língua mentirosa. Mente mesmo, mente para ver o caco, sabe? Só o sangue de Jesus. Tiago fala a respeito disso, né? Somos tão bons em colocar freio na boca dos cavalos, somos tão bons de controlar navios e aeronaves, mas e a sua língua? Você consegue controlar? Controle a sua língua. Lá viu, lá deixou. Lá ouviu, lá deixou.
não é de sua conta, você não tem nada do que está se metendo, falando coisa. Se você não pode orar, difamar, falar, você também não pode. Então aquiete-se e controle, converta a sua alma ao Senhor. Mãos que derramam sangue inocente, né? O Senhor está falando sobre o assassinar. Tem pessoas que hoje não assassinam em relação a pegar uma arma e assim disparar um tiro, mas é pior que matar, assim, porque são pessoas que têm um comportamento assassino mesmo. Assassina os sonhos dos outros, os projetos dos outros. Sabe, a pessoa tá ali, né? Eu estava conversando, uma irmã estava conversando conosco há um tempo, não lembro bem de onde estávamos vindo, e ela acabou relatando e falando, pastora, você não faz ideia, assim. A pessoa abriu o estabelecimento dela em um lugar bem afastado da cidade, lugar tal, e o outro foi lá e abriu na frente do dela. Com tanto lugar vazio que poderia abrir, poderia fazer. Mas abriu frente com frente, o mesmo produto, a mesma linhagem. Então são pessoas assassinas, né? Que vai na frente para assassinar o sonho do outro, o plano do outro. São pessoas assassinas e isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Coração que maquina pensamentos perversos, pessoas que ficam ali, né, maquinando, pensando como que ela pode prejudicar a outra, como que ela pode, né, para sair ilesa da situação. Vale tudo. Se é para o meu bem, o seu mal, não tem nada a ver com o seu mal. Então essas coisas trazem abominação aos olhos do Senhor. Deus odeia essas coisas. Se eu estou bem, é o que importa. Né? Não quero saber dos outros, os outros que se virem. Tá errado, meu filho. Deus não se agrada com um negócio desse de forma nenhuma. Pés que se apressa a correr para o mal, né? Tem uma agilidade terrível, mas só para o mal. Uma agilidade, aquela pessoa ágil, sabe? Eu falo que é o dedinho nervoso, é o grupo da contenda, é a corrente de Satanás, sabe? Viu rapidinho a ciranda já comeu de prancha, já foi, já falou. Cuidado. Cuidado, porque Deus é Deus, Deus não é menino, Deus é Deus, Deus é Senhor. Então, cuidado com esses pés que se apressam para o mal. Não visita a pessoa doente, não visita o irmão doente, não vai, o sol está quente, não faz nada, mas na hora, né, de disseminar coisa ruim, aí o pé corre, não tem nada de errado nessa hora. Cuidado, meu filho. São situações que isso desagrada completamente o coração do Senhor. E falando da sétima, que é a pior de todas, uma das piores de todas, como o Senhor fala, é a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. São coisas que Deus abomina e que não deve fazer parte de nossas vidas. O Senhor, Deus, nesse dia de hoje, Ele nos chama a ser um pacificador, aquele que vai apaziguar a situação, apaziguar as águas, é aquele que vai trazer paz, promover paz no meio de tudo isso. Essas 7 abominações que o Senhor odeia, que o Senhor não concorda. Os olhos, eles expressam o que há no mais íntimo do ser humano. Ainda que a boca diga algo, ele tem a capacidade de expor a sinceridade, a dissimulação ou a arrogância dentro de cada pessoa. O olho, ele é uma janela, a janela da nossa alma, ele acaba entregando muita coisa. Então, no meio de tudo isso, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, o Senhor te chama a você ser um pacificador, né? E usar essa janela da tua alma para o benefício do reino de Deus, pois bem-aventurados sois os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. E o que não é pacificador? Não é filho de Deus, é apenas uma criatura. E o que ateia fogo na negócio para pegar fogo mais ainda, não é filho de Deus também não. Esse aí é só uma criatura que está dando um trabalho que só para o Senhor. Fala da mentira. A mentira, por ser o oposto da verdade, contrária é distorcer tudo o que é reto,
Mentira é isso, é distorcer tudo que é reto. Às vezes você não é o mentiroso, mas você distorce tudo que a pessoa falou de certo, você consegue distorcer. Aí você está trazendo o oposto da verdade, então você está se tornando um mentiroso. Morte de inocente, isso significa que um incidente pode morrer. Isso significa que um inocente pode morrer inteiramente por meio da violência ou inteiramente ao ter os seus sonhos ou a sua autoestima destruída pelo ódio, pela inveja ou pela injustiça de alguém, que foi o que eu falei há pouco aqui, citando a situação do rapaz lá, né, que colocou seu estabelecimento de trabalho e o outro foi lá e abriu um igual, do mesmo jeito, com os mesmos itens na frente do dele. Então, é uma pessoa que quer a morte dos sonhos do outro. É um espírito de inveja maligno que se apossa dessa vida para impedir que o outro cresça. Ele não quer crescer, ele só quer impedir o outro. Ele não quer conquistar, ele não quer prosperar, ele só quer impedir a prosperidade. Ele tem uma mente assassina mesmo, ele quer a morte ali do inocente. E o Senhor Deus não se agrada com isso. Seja um pacificador. Pensamentos perversos. As intenções do ser humano estão escondidas no seu íntimo e influencia diretamente nos seus pensamentos. Quando a intenção são perversa, revela um coração rebelde, incapaz de ver o sucesso alheio, né? Pessoas que têm pensamentos perversos o tempo todo, que não conseguem de forma nenhuma ter pensamentos que agradem o coração de Deus. Seja um pacificador. Não vou parar de falar isso para você aqui nesse dia de hoje de forma nenhuma. Pés que se apressa para fazer o mal. Mais do que praticar o mal, essa conduta envolve maquinar, trair e agir com injustiça contra alguém. Não se satisfaz apenas em disseminar as coisas pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Não, eu vou na casa. Eu vou lá na casa, né? A pessoa, ela senta no sofá, ela tem a indecência de falar, de trazer as coisas terríveis, porque os pés são ligeiros, né? Aquela esperteza ali para poder ir, é um veículo de Satanás. Não seja você essa pessoa. Seja você um pacificador no reino de Deus. Falsa testemunha que propaga difamação. O único interesse dessa pessoa é prejudicar o próximo. Ela não tem outro interesse a não ser prejudicar o seu próximo. É uma falsa testemunha. A Bíblia já é bem direta nisso. É alguém que foi comprado pelo diabo para trazer um testemunho falso sobre alguém. Então, tu não estava no lugar, tu não viu a situação, tu não participou do assunto. O que tu tem de estar indo levar um assunto que não é da sua conta? Isso é uma falsa testemunha. Você não sabe o que aconteceu. Não tem por que você se meter em algo que não é da sua conta. Se você é uma falsa testemunha, você foi comprada por alguém. E no meio de tudo isso, o Senhor Jesus, ele te chama e ele te diz que foi ele quem pagou um alto preço pela sua vida. E que você não deve se deixar levar de forma nenhuma a ser uma pessoa que se deixa levar por essas coisas de forma nenhuma. Amém, queridos? E incitação de contendas. O coração de quem semeia contenda é malicioso, cheio de iniquidade, por isso não encontra dificuldade para fofoca, mentira, causa confusão e até destrói relações verdadeiras. Vemos que qualquer pessoa pode ser capaz de cometer essas abominações contra Deus e contra o próximo. Por isso, é fundamental analisarmos e nos avaliarmos constantemente a fim de evitarmos que essas práticas destruam a nossa vida e a vida dos outros. Seja você um pacificador do reino de Deus. Estamos em um mundo cheio de malícia, maldade, pessoas maldosas, mas nós não temos que nos associar a elas de forma nenhuma. O Senhor te chama nesse dia de hoje a ser um pacificador. Bem-aventurados sois vós, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bote uma coisa na sua cabeça: ou você é pacificador e é filho de Deus, ou você é o contrário do pacificador, aquele que põe lenha na fogueira e você se torna um filho de Satanás. Fruto, sabe, de uma vida de dedicação aos demônios. E o Senhor não nos chama para isso de forma nenhuma.
Amém? Essa terça-feira é uma terça-feira que o Senhor te chama a ser apaziguador das situações. Traz paz. Promova a paz. Você é a paz de Cristo está sobre você nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, amém? Pai, eu oro por cada vida que me acompanha, oro por cada pessoa, peço ao teu Santo Espírito que passe com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, todo espírito de contenda, divergência de palavras, Senhor, tudo que vem, Jesus, meu Deus amado, contra essa pessoa, meu Deus, para, Senhor, disseminar coisas que não provêm do Senhor na mente dela, Pai.